Olá, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo desse estudo. Hoje estudaremos sobre o que Jesus ensinou sobre o juízo. Jesus falou sobre um dia de juízo. Ele disse aos fariseus: digo-vos que de toda palavra frívola que vos proferirem aos homens, dela darão conta no dia do juízo. Mateus 12, verso 36. Paulo declarou: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Atos, capítulo 17, verso 30. O primeiro anjo do Apocalipse 14 anuncia em grande voz: teme a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Apocalipse 14, verso 7. O tema do juízo é recorrente na Bíblia e está conectado à obra da salvação realizada por Deus. Paulo nos fala que todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. O juízo revela aos seres celestiais quem, dentre os mortos, está salvo, sendo digno de acordar na primeira ressurreição. Também revela que dentre os vivos permanece em Cristo, preparado para a glorificação e transladação. Também vindica a justiça de Deus em salvar os que creem em Jesus e destruir os que rejeitam a grandeza salvadora. Seremos julgados pelos nossos atos. Paulo declara que cada um receberá segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Para que as obras sejam analisadas, deve haver um registro preciso no céu. É isso que a Bíblia informa. Ela fala de livros de registros, do livro da vida, do livro de memórias dos justos e também de um livro em que se registra as ações dos ímpios. O próprio Jesus ensina: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. A norma do juízo de Deus e o seu padrão moral, ou seja, sua lei, a fim de estar pronto para o juízo, é necessário que o ser humano guarde a lei de Deus. A lei será a norma no juízo. Por isso Paulo declarou: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos 2, verso 13. Jesus Cristo respondendo às perguntas do jovem rico sobre como alcançar a vida eterna, afirmou: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus 19, verso 17. Tempos depois, João, o discípulo, exortou: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João 2, verso 4. Assim como um tribunal se assenta para o juízo nos julgamentos atuais, o mesmo acontecerá no julgamento divino. Nesse julgamento, Deus é o juiz, Jesus é o advogado, Satanás é o acusador, as testemunhas são os anjos, os réus é o pecador, e o código moral é a lei de Deus. O juízo de Deus está dividido em 3 fases. Primeira fase, juízo pré-advento ou investigativo. Essa fase do juízo diz a respeito ao povo de Deus, começando pelos primeiros habitantes da terra e chegando até os que estiverem vivos quando o Senhor vier. Aqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador não será julgado nessa fase. Por isso que Jesus declarou: quem não crê no Filho já está julgado. João 3, verso 18. Ou seja, condenado. No capítulo 7, Daniel viu o juízo sendo iniciado no céu. No capítulo 8, ele ouviu que o juízo começaria depois que se passassem 2.300 tardes e manhãs. Uma tarde e manhã equivale a um dia inteiro. Logo, 2.300 tardes e manhãs equivalem a 2.300 dias. Em se tratando de profecia, devemos aplicar o princípio dia por ano de interpretação profética em cada dia. Profético equivale a um ano literal, quando aplicável. Assim, o juízo deveria começar no santuário celestial após 2.300 anos literais. O período de 2.300 anos teria iniciado com a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Essa ordem entrou em vigor no ano 457 a.C. Se viajarmos 2.300 anos a partir de 457 a.C., alcançaremos o ano de 1844. O juízo no santuário terrestre era realizado sempre no 10º dia do 7º mês.
Fazendo uma transposição dessa data para nosso calendário, chegamos ao dia 22 de outubro de 1844. A partir daí começaria o juízo do santuário celestial. O juízo investigativo terminará com a saída de Jesus do santuário celestial, o que significa o fim de sua intercessão e da oportunidade de salvação. Segunda fase, juízo comprobatório. Esse julgamento se refere àqueles que não têm seu nome no livro da vida. Ele ocorre durante 1000 anos, após a volta de Cristo. Não significa que ainda existe esperança de salvação. Será um julgamento para demonstrar a justiça de Deus e se verificar o motivo da perdição dos ímpios. Terceira fase, juízo executivo. A terceira e última fase é chamada de juízo executivo, pois se trata da aplicação da sentença aos impenitentes. O fogo divino destruirá pecados e pecadores, nada sobrará. O mesmo fogo que destruirá os ímpios purificará este planeta, que será a eterna morada dos remidos. O profeta Daniel nos apresenta uma informação preciosa. O juízo divino é realizado a favor dos santos. Se o juízo é a nosso favor, não precisamos temer, a não ser que nosso caso ainda não esteja nas mãos do advogado Jesus. Entregue seu caso agora nas mãos de Jesus. Ele nunca perdeu nem perderá uma causa. Você será vitorioso se estiver ligado a ele.